Fala, hoje é o momento. Nós abrimos a Bíblia Sagrada basicamente em um livro que é muito conhecido. João 8,32, até o ICRA, até as escolas tatuaram essa passagem nas suas camisolas, nas suas camisetas. E apesar de que os seres humanos estão a distorcer o verdadeiro sentido dessa verdade, no dia de hoje eu quero lhe levar a entender o porquê Jesus disse isto. Quando Jesus afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre, ou a verdade vos libertará, Jesus está nos revelando um segredo para sair da prisão. Fala, um segredo para sair da prisão. Então, por que Jesus vai dizer para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Se nós, provavelmente, os homens que baseiam a sua liberdade no corpo físico, quando olham assim, não estão presos. Você anda como alguém livre. Você anda como alguém que está em paz, que está livre. Mas a Bíblia Sagrada diz que conheça a verdade para que a verdade te liberte. O que a Bíblia está querendo dizer nisto então? Apesar de que Jesus tinha afirmado em João 14,6 que Ele é esta verdade que liberta o homem, Ele afirma em João 8,32 que o homem que quer ser liberto deve por si mesmo conhecer a verdade. Muita gente me perguntou, e é muito difícil testemunhar, é muito difícil falar, é muito difícil definir a palavra verdade. Porque a verdade, ela opera como a realidade. Assim como existem muitas realidades, também existem muitas verdades. A católica não está totalmente certa. A católica está vendo a partir do seu ponto de vista aquilo que chama sua verdade. A IECA também, a IESA, qualquer outra igreja que você vê, não estão errados. Estão vendo as coisas a partir da sua perspectiva. Isso criou a sua verdade. Porque o que você vê como verdade, os outros não veem provavelmente como verdade. Porque tal como a realidade, a verdade é múltipla. A verdade é dimensional, a verdade é por graus. A verdade é por graus. Isso significa dizer que existem verdades menores e verdades maiores. Mas a qualidade da tua vida tem a ver com o tipo de conhecimento que você tem. E o tipo de conhecimento que você tem determina o tipo de vida que você gosta. Se ensinaram a você que a tua vida é para sofrer, é para ficar doente, é isso que você vai viver. Mas nenhuma igreja deve aprovar que a verdade maior é que o homem deve ficar doente, porque a mesma Bíblia que eu leio, que ele lê, ele apenas lê os versículos que dizem que Jesus morreu há 2000 anos atrás. Eu leio versículos que dizem que Jesus morreu, mas ressuscitou e anda no nosso meio. Então a verdade é múltipla. E quando você entende o facto de que a verdade é múltipla, também você entende que existem pensamentos maiores e pensamentos menores. Por isso ele disse assim, que assim como a terra não é mais alta que o céu, ou há uma distância entre a terra e o céu, assim há uma distância entre os meus pensamentos e o vosso. Ele está falando na dimensão de pensamentos e de visão. Aquilo que eu vejo não é aquilo que vocês veem. Eu estou mais acima. Ele está nos apresentando multiplicidade de conhecimento e de pensamento. Deus não vê as coisas como você vê. Você não vê as coisas como Deus vê. O dia que você começar a ver como Deus vê, será o dia em que você vai começar a cortar tudo que impede você de avançar. Amém? Mas no dia de hoje eu quero revelar a você a verdade de que através do conhecimento de Deus você pode encontrar a libertação. Fala, você pode encontrar a libertação. Fala, teu irmão, você pode encontrar a libertação. Tudo sobre Deus nos foi dado pelo seu divino poder. Em 1 Pedro, capítulo de número 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 2 adiante, Pedro ele fala que a graça de Deus nos será multiplicada no pleno conhecimento de Jesus Cristo. O que Pedro está falando? Pedro está dizendo que você é abençoado, mas para haver multiplicidade da tua bênção, você precisa conhecer mais do que conhece. Não, você não está entendendo.
Se ele está dizendo a graça de Jesus multiplica-se quando você cresce no conhecimento, Pedro está querendo dizer que a mamá que não ouve, não medita, não lê a Bíblia, a graça de Deus não vai multiplicar, o azeite não vai crescer. Pedro está nos dando uma fórmula de fazer Jesus crescer em nós. E ele está falando que é pelo pleno conhecimento de Deus. Para pleno conhecimento de Deus. Muitos de nós estamos a orar e sempre oramos: Pai, me dá, eu quero receber. E sempre eu ensinei aqui na igreja que não há nada que você está pedindo de Deus que Deus já não te deu. As bênçãos de Deus a respeito de você estão no passado, não no futuro. Deus nos abençoou, não vai nos abençoar. O problema da igreja, o nosso problema como cristão, está na atualização do tempo e no espaço, daquilo que nos deram no tempo e no espaço que nós não estávamos. Como Jesus vai me curar em um tempo que eu não estava doente? Como Jesus vai me perdoar do meu pecado e eu ainda não nasci? Como Jesus vai me abençoar se eu ainda não existia? Nós não entendemos que a graça de Deus, o poder do Espírito opera sem tempo, sem espaço. A bênção de Deus para os discípulos é a bênção de Deus para os futuros discípulos. Porque tudo que Deus faz no reino espiritual vira lei. Se Deus colocou uma coisa lá, não muda, está lá. Todo homem que vier em 2023 vai encontrar, que vier em 2024 vai encontrar, em 2025 vai encontrar, não muda, está lá. Mas os segredos do reino é que nos fazem entrar no palácio do tesouro de Deus. Porque há tesouros de Deus que você não experimenta porque você não conhece. Por que Jesus vai nos dizer: conhece a verdade e ela vai te libertar? O que é verdade? Fazendo essa pergunta a Jesus: o que é a verdade? Faz essa pergunta para o teu irmão. Fala: o que é a verdade? O que é a verdade? Fala: o que é a verdade? O que é a verdade? Para o teu irmão, o que é a verdade? Ele responde. Responde ao teu irmão. Não define assim, responde. Você tem que responder, não me olha. Responde. Ah? Não estou a ver ninguém a responder, nem. Não estou a ver ninguém a responder, ninguém aqui. Olhe para o teu irmão. Não estou a ver ninguém a responder, ninguém aqui. Me pergunta: o que é a verdade? Não estou entendendo nada. Fala: o que é a verdade? O que é a verdade? Agora ele responde. Paulo. Amém? Vê. Jesus, ao dizer conhecereis a verdade, nós vamos pegar a palavra conhecimento, porque a palavra conhecimento é chave aqui. A verdade já existe, mas poucos a conhecem. Não é sobre a verdade, é sobre o conhecimento da verdade. Como podemos definir conhecimento? Por que conhecimento? Porque Jesus sabia que o conhecimento gera clareza. O conhecimento gera clareza. Fala: conhecimento gera clareza. Primeira verdade a respeito de conhecimento: conhecimento gera clareza. Segunda verdade a respeito de conhecimento: conhecimento gera comunhão. Terceira verdade a respeito para fazer funcionar ou ativar o conhecimento: associar o conhecimento aos frutos do Espírito. Vou revelar isso bem hoje. Eu só vou falar debaixo disso. Hoje vou desfazer isso aqui e a tua vida será um sucesso. Você vai viver como nunca mais viveu. Vê, nós definimos a palavra verdade como uma pessoa. Definimos a palavra verdade como Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A definição para Jesus é que Jesus é a vida, Jesus é a verdade. Mas a palavra verdade também significa um montão de declarações que vão te levar a uma clareza, a uma iluminação. Coisas que você consegue ler, que consegue enxergar para chegar àquilo que é, aquilo como deve ser. A verdade deveria ser definida para nós, aquilo que é a essência de uma coisa. Quando Jesus explica para você conhecer a verdade, Jesus está dizendo para você que olhe além da aparência, veja o ponto central de tudo, veja aquilo que deve ser ou que é como é. Você não está entendendo? Por isso um dos discípulos na Bíblia Sagrada, em algum dia, em algum momento ele disse: em breve seremos conhecidos como ele nos conhece. Sabe o que ele está dizendo?
Ele está dizendo, a verdade a respeito de nós virá à tona no dia que nós nos conhecer, quando Jesus nos conhece. Ele está falando que há um conhecimento que você não tem a respeito de você, que o único que tem a respeito de você é Deus. Mas quando você chegar na estatura de se conhecer como Deus te conhece, então você chega à clareza. Porque conhecimento gera quê? Sim. O primeiro ponto para você começar a operar com a verdade é a clareza na verdade. Se você não está iluminado, e quando nós falamos iluminado, percepção clara, exatidão, ver as coisas como são. Se você não tem essa capacidade, então talvez tudo que você conhece, você vai experimentar pela metade. Se você não tem essa capacidade, tudo que você conhece, você vai experimentar pela metade. Porque no conhecimento existe degrau. Fala degrau. A vida que eu levo tem a ver com o conhecimento que eu tenho. E no degrau que o meu conhecimento vai aumentando, a qualidade da minha vida vai aumentar. Por que Pedro vai dizer que nós deveríamos conhecer Jesus na forma plena? A palavra plena é completude, enchitude, dimensão alta. Para Pedro, os cristãos não conhecem Jesus na plenitude no primeiro encontro com Deus. Porque no primeiro encontro com Deus, no primeiro conhecimento da verdade, o que você tem é apenas a clareza. No segundo conhecimento da verdade, o que você tem é comunhão. Espera aí. O que esse nosso irmão então está nos passando aqui? Você pode se relacionar com algo que não conhece? Ele está querendo dizer que conhecimento gera relacionamento. Quanto mais eu conheço uma pessoa, mais sei como lidar com essa pessoa. Quanto mais sei como foi Jesus, mais sei como agir como Jesus. Ele está falando que conhecimento gera relacionamento. Na primeira instância, conhecimento gera clareza. Na segunda instância, conhecimento gera relacionamento. Vê como é que é tão misterioso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar. Porque existem muitos modos de lidar com a verdade que nós não entendemos. Nós pensamos que sabemos porque citamos um montão de coisas que aprendemos, sabemos porque sabemos e aprendemos. Mas há uma dimensão do conhecimento da verdade que não está no grau de apenas saber porque alguém te contou. Está no grau de saber porque você se relacionou. A atualização do poder de Deus na vida do homem só é possível quando esse homem está no segundo nível do conhecimento a Deus. Não que o leva apenas à clareza, mas no segundo nível que lhe leva ao relacionamento. Conhecimento gera relacionamento, relacionamento gera conhecimento. Quanto mais me relaciono com alguém, tendo o conhecido na primeira instância, mais o conheço. Você está entendendo? Não sei se você está entendendo. Quanta gente que na primeira hora que você começou a se relacionar com eles, você falou, estranho. Não passou semanas, começasse a se relacionar com ele, você falou, afinal ele é assim. Porque o relacionamento gerou para você um conhecimento. Mas o primeiro conhecimento base te levou à clareza apenas de que ele é assim, assim. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando Jesus afirma conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar, Jesus está dizendo que a igreja pode gozar de vida plena a partir do conhecimento da verdade. Isso significa dizer que nós estamos presos, muitos estão presos por falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz com que o homem permaneça naquela caixa presa da vida que não avança, da pobreza, do medo de subir na vida. A falta de conhecimento te coloca numa prisão, na prisão das coisas imundas desse mundo. Mas quando o conhecimento raiar no teu homem interior, no teu espírito, o que acontece é que você começa a dissipar a escuridão por você mesmo. Porque o conhecimento é considerado como luz. No grego, que nós chamamos de conhecimento é chamado de luz. Raios de energia que atingem o teu homem interior, que vão levar a uma percepção, a uma clareza de como as coisas funcionam. Quando isso acontecer, você chega ao estado da iluminação. Posteriormente, quando você chega ao estado da iluminação, você chega ao estado do relacionamento. Quanto mais você se relaciona, mais conhece. Você chega ao que nós chamamos conhecimento por revelação. Não. Conhecimento por revelação, não. O que Pedro está a falar na sua segunda epístola não é qualquer coisa. Jesus disse: conheça a verdade vai vos libertar. Pedro está a falar que a multiplicidade
plenicidade da graça de Deus na nossa vida dá-se quando nós conhecemos Jesus de maneira plena. Isso significa dizer que você não vai comer Jesus de repente. Você come o elefante uma vez de cada vez. Você come um bocado, come um bocado, come um bocado. Ele está falando que conhecimento tem degrau. Se ele está falando que o único modo de você multiplicar a graça de Deus na tua vida é tendo conhecimento pleno de Jesus, ele está querendo dizer que você só chegará à estatura que Jesus programou para você se você conhecer e continuar a Ele conhecer. O problema de muitos estão travados porque muitos estão parados. Conheceram Jesus, um Jesus apenas agora, mas Jesus é progressista, você pode ir muito mais. Não para onde você está. Ele está falando, conheça e prossigam de conhecer. Quando ele está falando que o único modo de você multiplicar a graça é chegar ao pleno conhecimento de Jesus, isso significa dizer que você tem que continuar a conhecer até chegar naquele estado certo. E quando você chegar no estado certo, my God, algo sobrenatural vai acontecer. Porque o poder de Deus programou, preparou todas as coisas para você. O conhecimento de Deus programou, preparou a tua força para pegar todas as coisas que Ele preparou para você. Sem o conhecimento, você não está, nem tem clareza, nem iluminação para buscar aquilo que te foi dado. Você é um príncipe, mas você não tem nem noção das riquezas que você tem como príncipe. O conhecimento ilumina a tua percepção para saber que há algo que te prepararam. E através do conhecimento você chega à clareza. Mas aonde está o problema? A igreja não conhece a Cristo. A igreja ouviu sobre Cristo. E na segunda dimensão, aonde conhecimento gera relacionamento, você não vai ter um conhecimento de Jesus porque ouviu. Vai ter um conhecimento de Jesus porque experimentou. Conhecimento gera quê? Relação. Gera quê? Relação. Na dimensão do conhecimento que vai gerar relacionamento, ela vai provocar a intimidade, porque quanto mais eu me relaciono com alguém, mais o conheço. E o que é intimidade se não ficar mais próximo de alguém? Nunca posso ficar muito próximo de alguém se não conhecer muito esse alguém. Se eu conhecer as saídas e a entrada desse alguém, pelo relacionamento eu posso me achegar mais perto dele. E o relacionamento é impulsionado pelo conhecimento. Quando ele diz conheçam a verdade, e a verdade vai vos libertar, ele está falando que as cadeias da ignorância, a prisão do medo, a prisão da falta de sucesso cai por terra quando você começa a conhecer Jesus. Fala. Existe a prisão do corpo, existe a prisão do espírito, existe a prisão da mente. Fala tudo. Fala prisão do corpo, prisão do espírito, fala prisão da mente. Uma mente travada é uma mente que facilita o corpo de alguém se destruir. O trabalho de Jesus é dado em 3 dimensões: libertou teu espírito, liberta a tua mente, liberta o teu corpo. Na libertação da mente é onde tudo acontece, porque o contato entre espírito versus mente e o corpo, eles passam, saem do espírito para a mente, da mente para o corpo. Se a mente do homem não se libertar, ainda que o homem esteja livre, vai viver como preso. Você dobra o teu joelho, eu sou salvo, Jesus me salvou, mas você não consegue viver nada que Jesus te deu, porque isso ainda não chegou na tua mente. Isso está no teu espírito, você aceita que tens, mas na tua mente isso não se abriu, você não viu. O conhecimento te abrirá o olho da mente para conseguir perceber aquilo que você não via. Você um dia abriu o teu espírito, conheça no teu espírito, tá? Mas sabe mais ou menos onde a tua mente pode se localizar? Sabe disso? A meditação canaliza o conhecimento de Deus do espírito para a mente. E uma vez que a mente de um homem está livre, Deus não precisa libertar mais o corpo se liberta por si. Você não está entendendo? Uma vez que a mente de um homem está liberta, Deus não precisa libertar mais o corpo se liberta por si. Porque o corpo goza de tudo que a mente recebe. Se essa hora te dizerem você tem dinheiro, teu corpo vai dançar. Mas quem recebeu a informação do teu que você tem dinheiro é a tua mente. O teu corpo anda a gozar daquilo que a tua mente recebe. Jesus no Espírito já te libertou. Mas agora você precisa passar para a tua mente, para as cadeias que estão no teu corpo cair. A doença é uma cadeia no teu corpo. A pobreza é uma cadeia no teu corpo. Você está preso. Jesus disse, conhecereis a verdade. A verdade vai vos tornar livre. Ele está falando, deixam a vossa mente ficar saturada da verdade de Cristo. E as cadeias ao redor de você vão cair. É isso que aconteceu. No segundo nível, aonde o conhecimento gerou relacionamento, Paulo
saíram da prisão sem saber como. Fala, sem saber como. Fala, sem saber como. Esses homens levaram na prisão, fecharam os braços deles, os pés deles. Eles falaram, não, enquanto não fecharam nossa voz e nossa boca, então esses cometeram o pior erro. Porque na dimensão do conhecimento que gera relacionamento, eles conheciam o Deus que adoram. E eles falaram, à meia-noite vamos começar a cantar. 2 homens, Paulo e Sila. E eles começaram a cantar, o restante da prisão só estava a escutar. Ninguém estava a cantar com eles, só eles 2. Os presos ao outro lado estavam falando que eles estão a cantar. Meia-noite cantando, 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 cantando. E a Bíblia fala que de repente sobreveio um terremoto. Um terremoto. As cadeias se desfazeram. Porque aqueles homens conheciam o Deus que adoravam. E na dimensão do conhecimento que tinham por Deus, saíram do nível da clareza apenas, entraram no nível do relacionamento. Aonde através da oração, através do louvor, eles começaram a ter contato entre o Espírito deles e o Espírito divino. E as cadeias começaram a se quebrar. É isso que vai acontecer quando você começar a conhecer. O conhecimento é poder, mas para que o conhecimento te liberte, ele tem que passar em estágios. Fala estágios. Fala estágios. Nós afirmamos em todo mundo hoje essa frase: o conhecimento é poder, o conhecimento é poder. Mas poucos têm e sabem realmente o que é isso. Poucos sabem o que é isso realmente. Não conhece a verdade para dizer, eu conheço também Jesus, para se tornar um filósofo. Porque a primeira verdade que você recebe, ou o primeiro conhecimento da verdade que você tem, ela clareia a tua mente a respeito do que você possui. A segunda dimensão do conhecimento da verdade que você tem te leva ao relacionamento com aquele que tem o que você possui. Na terceira dimensão, onde você ativa, onde você se torna frutífero, você tem que fazer uma coisa que Pedro falou: associem ao vosso conhecimento a fé, o amor, a virtude. Para nos mostrar segredo. Isso é segredo. Isso é grande segredo. Eu estava meditando a palavra, eu colei, eu disse, então eu não sabia. É grande segredo. Ele está falando, vocês já estão na dimensão onde estão com clareza sobre as coisas de Deus. Está claro, vocês conhecem que Jesus morreu na cruz, mas isso não está a funcionar. Vocês conhecem que Jesus cura, mas quantos doentes estão ao seu lado? Não está a funcionar isso. Entram na segunda dimensão do conhecimento da verdade, aonde vocês vão se relacionar com Deus, com aquilo que vocês leem. Depois ele está falando, para vocês não tornarem infrutuosa ou sem poder as coisas que vocês meditam e leem, associam a todo conhecimento o amor e a fé, domínio próprio. Resumindo, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, uma vez coligado com o conhecimento, ativam o poder do conhecimento na vida de um homem. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Você está compreendendo? O que Jesus está falando através da boca de Pedro? Que a graça que vai te ser multiplicada no pleno conhecimento de Jesus. O que é graça? Todo tipo de bem que você espera receber, mãe. Casar, que tudo que Deus programou para você, você vai receber quando começar a conhecer Jesus um pouco mais. No primeiro grau você lhe conheceu assim, no segundo lhe conhece de outro jeito, no terceiro lhe conhece, porque Jesus é tão grande, mais grande que esse mundo. E você não pode conhecer Jesus da noite por dia. Não há ninguém que conhece Jesus da noite por dia. Por isso que Pedro está a falar pleno conhecimento, conhecimento exato, conhecimento por revelação. No primeiro conhecimento da clareza, onde você começa a estudar para encontrar as verdades de Jesus, você cai no segundo conhecimento da verdade, onde começa a se relacionar com Jesus. Quanto mais se relaciona com Jesus, você cai na epignos. O que é epignos? No grego nós definimos como conhecimento por revelação. Quanto mais perto de alguém, mais amigo de alguém, ele vai começar a te contar segredos que os outros não veem. É isso que estamos a falar de conhecimento. Você não está entendendo, meu Deus. Você não está entendendo. Quando você chega a epignos, conhecimento por revelação, você começa a receber segredo que os outros nunca receberam. Alguém está entendendo aqui? Amém. Alguém está entendendo aqui? Amém. Você começa a receber conhecimentos que ninguém, revelações que ninguém recebeu. Na Bíblia está falando pleno conhecimento. Só é possível chegar ao pleno conhecimento de alguém pela revelação. Principalmente quando se trata de Jesus. Você não vai conhecer Jesus totalmente lendo as letras da tua Bíblia. Essa Bíblia que está na tua mão é um mundo fechado para quem não tiver o Espírito Santo. Por isso a própria Bíblia ela já deu um recado. Mano, a letra mata. Quer dizer, se você só lê um monte de letra, vai morrer com isso. Mas o Espírito da vida, está falando? Há um Espírito que vai trabalhar para te trazer revelações para conhecer de maneira profunda a Cristo.
Por isso Jesus ele não disse: as letras que eu vou deixar vão te fazer me conhecer. Ele disse: deixarei o Espírito e ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito de Deus é o percursor, é o guia na verdade. Se você conheceu Jesus um bocado aqui, para conhecer Jesus um pouco mais lá, você precisa do Espírito Santo. Ele vai te levar a epignos, conhecimento por revelação. Você não está livre. Oh my God. Amém? Você não está livre porque até agora você não conheceu. Se você conhecesse, você estaria livre. A prisão que você vive no teu corpo, as cadeias que estavam em volta desses homens caíram no momento que eles chegaram no segundo nível, conhecimento da verdade por relação. Eles entraram a chorar, a lagrimar. Nesse nível eles não abriram mais a Bíblia. Falou: pai, você sabe, está aqui na Bíblia. Nesse nível eles falaram: tudo que está na Bíblia é verdade. Vou cair de joelho e vou falar com o Deus que me falou na Bíblia que ele ressuscita os mortos. E eles começaram a chorar, começaram a entrar no relacionamento. Quanto mais se relacionavam, mas o poder entrou na casa. Não fique na dimensão de conhecer a Deus como filósofo, meu amigo, vais morrer. Só lê boi de letra. Por isso que você vai descobrir que quem lê se torna crítico. Quem ora se torna também crítico. Geralmente quem muito lê a Bíblia Sagrada critica muito, é muito duvidoso, é muito, isso não está escrito. Geralmente quem muito ora se torna muito espiritual. Só vê as coisas tudo no lado espiritual. Para Deus é poderoso, Deus pode fazer tudo. Mas se você associar meditação, leitura da Bíblia versus oração, você vai fazer as cadeias cair. Porque aquilo que você recebe pela meditação, o conhecimento que você recebe na leitura da Bíblia, você ativa na oração. Você quer? É na oração onde você encontra o Espírito que vai te conduzir a gnose. Vê o que acontece? Você leu a tua Bíblia aqui e você cai de joelho. Enquanto você vai orando, ele vai levar o teu entendimento para um grau maior, para ver aquilo que você leu numa dimensão maior. E eu disse a vocês: existem verdades menores, verdades maiores. O grau que cada pastor atingiu tem a ver com o grau de profundidade onde chegou. Não tem ninguém que está melhor do que ninguém nessa terra. Cada um só viu a verdade num grau. Você só viu lá que Jesus só anda a batizar, então você só acredita que Jesus batiza. Você só viu lá que Jesus cura, é só isso que você está a ver. Mas Jesus é completude, é plenitude. Em Jesus tem muita coisa. Em Jesus tem a capacidade de você se tornar totalmente sábio na escola. Jesus pode te dar a capacidade de você levitar, andar por cima das águas, operar sinais maravilhas. Em Jesus tem muito mais do que você tem recebido. Mas esse muito mais que você tem recebido, muito mais disso que tens recebido, você só ativa pelo pleno conhecimento. Conhecimento profundo. Conhecimento mais para a intimidade de Cristo Jesus. Então, profeta, o que eu tenho que fazer? Você tem que ser muito íntimo de Deus. Porque se você não for muito íntimo de Deus, você estará preso. Você vai ficar paralisado. Um dia eu me perguntei: por que Jesus, se Jesus Cristo veio para morrer por nós na terra apenas, por que ao morrer tinha que dizer: eu tenho que morrer 3 dias e ficar no centro da terra, depois voltar novamente? Que Jesus sabe que a libertação do homem não pode se dar apenas na realidade física. Se Jesus morresse apenas naquela cruz, já acabou. Aqui deveremos aceitar que morreu, no outro lado irão lhe negar. Então ele disse: eu tenho que morrer na cruz, depois tenho que ficar no centro da terra, no inferno, para receber a chave. Ele está dizendo: existem dimensões e espaços que o homem terá que ir para ir buscar aquilo que quer. Você não está entendendo? Se você já conhece na dimensão da clareza, é básico. Conheça na dimensão do relacionamento, onde você vai chorar como Ana, onde você vai dobrar como Pedro. É aí onde você vai começar a cair na epignos. É onde você vai começar a cair na epignos de Deus. Conhecimento por revelação. Não é segredo que Deus não te conta. Ele te olha e fala: esse não é qualquer um. Esse tem que lhe revelar mesmo sobre a vida. Esse se eu lhe esconder, vai me doer muito. Porque Deus já te vê como um íntimo. Como um quê? Conhecimento de alguém gera melhor relacionamento com esse alguém. Quanto mais eu conheço o fulano, a fulana, mas eu sei que não tenho que tocar nesse botão para não lhe magoar. Mas eu sei que eu não tenho que fazer aquilo para não afetar a moralidade dele. Conhecimento gera melhor relacionamento. Se você quer se relacionar com Deus, não ore apenas. Conheça primeiro a Jesus. Fala: conheça primeiro a Jesus. Conheça a quem você está a adorar primeiro. Fala: conheça a quem você está a adorar primeiro. Aplauda o Rei Jesus Cristo Nazaré. Mas
forte, mais forte, mais forte, mais forte. Quantos estão a entender o que estamos a falar aqui hoje? Quantos estão a entender? Fala glória a Deus. As cadeias hoje vão se quebrar na tua vida. Aí, é por isso que você luta por uma coisa de maneira errada. O Pedro está a falar que, visto que pelo seu divino poder nos foi dada todas as coisas, no pleno coisa, ele está a explicar todas as coisas que recebemos pelo poder de Deus. Você ativa pelo pleno conhecimento. Você tem que subir um pouco de grau. Hoje conheceu, amanhã conhece mais, depois conhece mais. Você chegará à estatura do varão perfeito. Não é possível você conhecer Jesus da noite por dia. Não dá. Por isso ele está falando, em breve seremos conhecidos como ele nos conhece. Porque até mesmo nós não nos conhecemos. Até mesmo você não se conhece bem. Você pensa que se conhece. Mas Jesus, quando te olha, fala, esse é assim. E você fala, eu sou assim. Você comanda a pensar que é, mas Jesus é que te conhece melhor. Jesus é que quer? No dia que você conhecer Jesus como Ele é por isso que Ele está falando, conhecereis a verdade. O que é verdade? É que quando nos tratamos a respeito de qualquer assunto e você fala, eu só quero que me dizes a verdade, você está querendo dizer, me fala as coisas como são. Não tenta inventar, não aumenta nada. Se a Bíblia está falando, conhecereis a verdade, Ele está falando, vocês precisam saber como as coisas são de fato. E quando você encontrar como as coisas são de fato, tudo estará num para você. O conhecimento dispe a humanidade. Você não entendeu? O conhecimento dispe a humanidade. A humanidade, o universo vestiu. Mas quando você conhece, você tira a roupa do universo. Você quer? A árvore mesmo é só para você. Você olha a árvore, você vê a árvore em duas formas. Pelo conhecimento, você vai tirar a roupa do universo. Os outros estão a ver trava, você está a ver o outro lado, porque para você não tem trava afinal. O conhecimento vai te fazer ir um pouco mais fundo de como as coisas são. Você vai encontrar a essência das coisas, não o que está. Você não se contenta com o fruto apenas. Você pensa na semente. Você quer? São mistérios hoje que estão a ser revelados aqui, que se você trabalhar nisso, você vai encontrar caminhos para a grandeza. Conhecereis a verdade e a verdade vai vos fazer livre. Então por que nós estamos presos até agora? Cristãos estão fechados, muitos deles estão fechados. Se há um povo que mais reclama, os cristãos. Se há um povo que nada dá certo para eles, testando uma coisa não entra, são os cristãos. Falo isso em primeira voz. Eu já vivi muito isso. E eu tinha que chegar ao estado de quê? Despir a mim mesmo. Eu tinha que tirar as minhas roupas físicas, interior e falar, agora não, eu tenho que ver o que está lá como é. A conexão com o mundo físico, tudo tinha que se desfazer disso tudo aqui e encontrar a essência das coisas para aceitar que isso é assim, isso é assim. Não começando a ficar em teoria de ninguém, nem em filosofia de nenhum homem. Eu disse, eu quero a fonte, porque na fonte onde tudo acontece. Não me leva nas teorias, oh Deus, me leva na fonte. Quando eu comecei a ver a fonte, eu comecei a ler o universo. Sei que amanhã vai ficar quente, porque sei que hoje já um raspão vai ficar quente mesmo. Comecei a ler o universo. O conhecimento vai despir o universo para você. Não há nada travado, impossível. A impossibilidade é a falta de conhecimento no homem. Até o homem pensava que é impossível criar avião aqui em cima, mas não criou. O homem pensava que é impossível criar carro, não criou. Não é impossibilidade, tudo que chegar na tua mente você consegue realizar. Você consegue quê? Você vir na tua cabeça, você também precisa, pode tirar da tua cabeça. Aí você precisa se conectar, se ligar à fonte de tudo, o Pai de todos. Fala Pai de todos. Fala Pai de todos. Quando você tem essas percepções, os cristãos vivem. A vida de um cristão se expande no grau do seu conhecimento. Tua vida só vai até onde o teu conhecimento foi. Se você não acreditar que vai morrer a vender carvão, vais morrer a vender carvão. Tua mente vai te ajudar mesmo a conquistar isso. A mente do homem é como a terra. Não fala, essa semente vai entrar, essa não vai. O que você colocar que produz. A mente do homem é como o campo. Se você semear nele coisas más, vai sair mesmo coisas más. Se semear coisas boas, vão sair coisas boas. Você precisa começar a programar a tua mente de maneira consciente para que o fracasso seja desfeito. Tire de maneira consciente o fracasso de você. O único modo do homem chegar à lucidez da vida é pelo conhecimento. O que é lucidez? Consciência clara das coisas. Sabedoria, ativação do ponto do meio do castiçal. Quando você ativa isso,
para o universo, para você, não há nada mais desconhecido. E uma vez que não há nada mais desconhecido, não haverá nenhuma dificuldade de você produzir o que você deseja produzir. Por exemplo, a vida, cada instante te mostra como ela é. O problema do homem é que o homem não senta para apontar a matéria que a vida lhe dá. Não senta para apontar. Essa vida é uma professora, está te passando uma matéria. O caminho que o teu irmão entrou, morreu. Você também está a tratar, morreu. Tu também está a tratar, morreu. Não paras por quê? Por que não escreves a lição que a vida está te dando? Tua irmã já morreu no mesmo estado que você está a morrer, porque você é ignorante a lição que a vida está te dando. A vida já bateu alguém no caminho que você está andando. Você, por ser ignorante, também está a morrer naquele caminho. Aponta a matéria que a vida está te dando. Amanhã você vai falar, nada, aqui não passo, vou passar aqui, porque conhecimento gera clareza. Todo homem que tem conhecimento tem clareza nos caminhos dele, sabe onde está aí, como está aí, o que vai fazer. Homens que não têm conhecimento são confusos. E está batendo no Brasil, vai correr lá mais. Aquele irmão está profetizando, mas também está aí lá. Pessoas, mamás que não têm conhecimento, passam de mão a mão à toa. Vem o quimbandeiro lhe banha, vem o profeta lhe toca, vem o bruxo lhe toca, todo mundo lhe toca. O corpo dele é santuário da bruxaria. Tudo passa, ele só quer já cura. Então não sabe mais o preço que vai pagar. Se é bruxo que está lhe tocando, só quer a cura. O conhecimento. Por isso as nossas mamás da África procuram mais a magia do que a palavra, porque não têm conhecimento do Deus que adoram. Por consequência procuram o Deus dos feiticeiros. Quem não conhece o seu Deus vai adorar um Deus desconhecido qualquer. Mas quando você conhece o teu Deus, quando você sabe o Deus que você adora, quando você conhece o Deus que você adora, você não sai na igreja porque lá está batendo mais, lá está cuidando do outro lado. Você fala, eu estou em Jesus, Deus me trouxe a embaixada, é onde estou, é onde vai me curar. O conhecimento te ajuda a não ser um trafulheiro na vida. O conhecimento te ajuda a não ser um emocionado. Estás num lugar que estamos a falar de uma outra coisa, você está começando a língua à toa mesmo assim. Falta de conhecimento. Que o conhecimento vai te dar a capacidade de distinguir onde, como e o que. Quando você não tem conhecimento, está no meio de pessoas com sabedoria. Pessoas que a única coisa que eles veem e leem é a sociedade e os fascículos dele que estão na mão. Você está orando em língua perante a eles. Aí, eu sou mesmo cheio do Espírito, então te olhei, você é bruxo, você brinca mais. Não é Deus que está a falhar com você, você está a falhar com Deus, você não tem conhecimento para distinguir onde operar com o que você está operando. Você está aí na escola, quer orar com os doentes perante os colegas, é para saber o quê? Se até Jesus chamava certas pessoas no canto, fazia o trabalho, depois ele despedia, ele falava, não fala a ninguém. Porque Jesus sabia, e quando o conhecimento de Jesus dirigia a vida de Jesus, homens que têm conhecimento vão se proceder bem nessa vida, vão ter sucesso. Em algum momento Deus vai te levar em um lugar que o conhecimento vai ser a tua técnica mais alta. É a tua técnica mais alta para aplicar naquele lugar para você entrar. Técnica mais alta para entrar naquele lugar. Todo lugar exige um protocolo. Se você ir para a direção das direções, se você ir no SIC, se você ir em qualquer lugar na centralidade, qualquer sítio tem regra. Quando você não conhece as regras e você entra como um confuso na vida, você rompe coisas e depois o que acontece? Traz assustar que te feitiçaram, te puxaram, te fizeram aquela quimbandaria porque você não conhece regras de cada espaço. O conhecimento te dará a lucidez de entender, aqui eu falo isso, aqui falo aquilo. Você vai entender o que falar, quando falar, como falar, pelo conhecimento. Mas infelizmente, muito estudo que tem é língua estranha. Infelizmente, muito estudo que tem é falar Jesus é o meu Senhor. Então pensam que em todo lugar onde estão tem que começar a falar Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Por isso as vidas deles não avançam. Não é assim. Você tem que saber onde fazer a tua fé, se comunicar com o ambiente. Estás na igreja, por exemplo, adora. Estás na turma perante os colegas a estudar. Você vai levantar a tua mão a cantar aleluia, Messias perante os outros. Assim para mostrar que você é o que mais adora, né? Falta de conhecimento. Falta de quê? Conhecimento. O conhecimento protege a tua vida. Não é Deus que não quer te dar o que você anda a pedir. Você não conhece o que pede. Como vão te dar carro se você não sabe conduzir? Não é Deus que quer. Não é a chave do reino, é o conhecimento. Se você conhecer, por isso que ele fala mistério. O que é mistério? Algo oculto. O conhecimento faz trazer a luz daquilo oculto. Aquilo que está na escuridão vem para a luz. Logo você sabe. E quando você passa a saber, você sabe como lidar com as coisas. Quando você sabe como lidar
vida, porque o conhecimento também tem que influenciar o teu caráter. Você não tem que ter conhecimento apenas aqui, teorias na cabeça, você tem que fazer. Por isso ele disse: acrescem ao vosso conhecimento virtude, acrescem ao vosso conhecimento fé e amor, para que vocês não estejam inativos. Está falando que vocês têm o conhecimento na cabeça, mas não funciona no corpo, porque vocês não acrescentaram ao conhecimento o amor e a fé, que são as forças mais sobrenaturais do universo, essas duas. Porque uma vez que você tenha o amor, tenha a fé, aquilo que está na tua cabeça vai sair rápido. Como, profeta? O homem sempre fez coisas por amor, até Deus morreu naquela cruz por causa de amor. O ser humano sempre fez as coisas pela fé. Até mamás entram nessa igreja porque ouviram que há um profeta. A fé tem sido força de movimento para nós. O amor também. Faço porque amo, faço porque gosto, faço porque o teu porquê sempre é porque gosto, porque quero. Então essas coisas é que vão motivar o teu fazer. O que a Bíblia está falando aqui é que o conhecimento de Deus na tua cabeça não será o conhecimento de Deus na tua vida enquanto a fé e o amor não operarem nela. Vai ficar inativo. Vai estar mesmo aí, você sabe, mas não funciona. É isso que está acontecendo com muitos aqui. Tem mesmo, está aí, está claro na mente dele. Jesus curou, agora cura o doente. Não funciona, porque está inativo, não associou. Pedro disse: associem ao conhecimento da verdade fé. Associem ao conhecimento da verdade amor. O que é associar? Significa Deus já te deu uma coisa com fundamento, mas Ele está pedindo para acrescentar um bocado nesse fundamento. Se você pegar um pouco dali, juntar, o resultado é que você vai chegar ao estado que a Bíblia tem dito que você chegará. O pleno conhecimento de Cristo você não tem da noite por dia. A epignose vai te levar lá. Você tem que chegar no conhecimento por relacionamento. Relaciona-se muito com Deus, orando, jejuando, faça sacrifícios. Fique magro, isso não é um problema. Você não vai levar esse estômago bater, você tem que fazer passar na disciplina terrível. Há mulheres e homens aqui que, se disciplinassem nos seus corpos, não teriam os pecados que têm. Todos os pecados do universo só entram por falta de disciplina. A carne está tão grande nos homens que o espírito nunca existiu neles. O espírito só existe para agora. Ora, é sol. Quando saem aí fora, a carne que reina. Vou comer um bocado, vou curtir um bocado. Por isso que você está sufocado como está. Por isso você está sufocado como? Para trazer o ferro do fundo da água para cima, não precisaram ferro em cima da água, só precisaram pau. O conhecimento vai te fazer trazer aquilo que está no oculto, que todos pensam que nunca vai sair. O conhecimento virá, vai trazer. Conhecimento é poder. Conheçam a verdade vai nos libertar. Se você conhecer hoje Jesus do jeito que Ele é, tal como Ele é, meu irmão, não haverá nada que impeça que você chegue ao estado que Deus quer que você chegue. Pedro tinha limites, não tinha? Paulo tinha limites, não tinha? Os discípulos não eram limitados. Enquanto Filipe, Deus lhe levou com arrebatamento de espírito. Pedro, Deus lhe levou no arrebatamento de espírito. Paulo, Deus lhe levou no arrebatamento de espírito de um sítio para outro. Não. Vê só, o conhecimento de cada um e a comunhão de cada um gerou as experiências que teve. Se ele conheceu que Jesus anda por cima das águas, Pedro também está pedindo: me manda com uma palavra. A tua palavra diz que o que você pode, eu também posso. Me manda com uma palavra para andar por cima das águas. Pedro entendeu que o conhecimento de Jesus lhe dá a habilidade de fazer o que Jesus faz. Você não está entendendo? O conhecimento de Jesus te dá a habilidade de fazer o que Jesus faz. Pedro está falando: me manda com uma palavra. Jesus lhe disse: vem por cima das águas. Ele andou por cima das águas. Mas você não encontra Filipe andar por cima das águas. Por quê? Cada um conhecia Jesus no seu grau. É só ver como é que os discípulos se comportavam com Jesus. Pedro era muito bruto com Jesus. João era alguém de dormir no peito de Jesus. Tiago era um louco na fé. Cada um tinha o seu modo de lidar com Jesus. E no modo como que conheceu Jesus é como Jesus operou na vida dele. Se você acredita que Jesus só cura, só vai andar curar mesmo. Bem pobre mesmo, só curar. Nós conhecemos pessoas. Há um homem de Deus que disse: o meu pai orava 10 horas por dia, mas ainda assim meu pai não tinha nenhum dinheiro. O pai, a boca aqui toda hora fica branco, orar. Deus. Você sabia que você resume muitas palavras quando conhece segredos do reino? Você sabia que as orações que você faz 10 horas, não te aconselho isso agora quando você está indo na caminhada. As orações que você faz 10 horas, no dia que você conhecer segredos de Deus, você só vai fazer em 1 minuto.
E quando fazeres em 1 minuto, vais ter mais resposta mais rápido do que quando oravas 10 horas. Não é pelo tempo, é pelos segredos e o modo de apimentar a oração. Fazer Deus sentir o sabor da oração, falar: esse rapaz está a orar bem, vou voltar nesse, esse sabe o que está fazendo. Agora, como é que você vai orar bem se você não sabe o que está fazendo? A oração deve ser precedida de conhecimento. Saber o que se faz é essencial para saber o que se fala. Não vai se perder. É isso que está acontecendo com muitos aqui. Oh Deus, a sucunhada, você tem que tirar minha rival. E Deus está falando: não vou tirar tua rival porque ela é a primeira, você é a segunda, você que tem que sair. Oh Deus, eu é que tenho que ter, eu é que tenho que ter, eu é que tenho que ter. Deus está falando: você não sabe que o meu conhecimento mostra a justiça? A minha palavra é justiça. Como é que você vai me pedir para eu romper o outro como se fosse na feitiçaria? O modo como oramos é que ela definir por que Deus não nos responde. Não fique no vazio, meu amigo, medite. Homens no vazio não tocam Deus. Homens no vazio não quer? Você não tem outra coisa para pescar as bênçãos de Deus senão o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus vai passar em grau. Primeiro grau vais meditar, vais ler. Segundo grau vais dobrar o joelho. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Outro grau vais entrar na epignose, um conhecimento por revelação. O Espírito de Deus vai liberar anjos. Vê o que aconteceu com Pedro. Pedro no meio de 2 guardas, um aqui, o outro, ele está no chão. Ela pensa que está até visão, afinal o anjo veio, lhe bateu no ombro. E os 2 guardas ao lado não estavam vendo nada. O Pedro só está levantado, de repente os dois guardam em sono terrível. As cadeias de repente caíram. O anjo não precisou pegar a chave para abrir, porque onde entra uma presença sobrenatural, tudo que prende, tudo que fecha, se quebra na hora. Se quebra. Pedro despertou pensando com uma visão, pensou que está saindo do corpo dele. Ele começou a andar. Ele disse: eu estou tendo visão. Quando chegou mais fora, o anjo viu o anjo desapareceu. Ele disse: então não era uma visão, então aconteceu mesmo. Uma coisa que aconteceu é que quando ele estava passando de portão a portão, o anjo não precisou tocar nos portões, os portões começaram a se abrir. A entidade ao teu lado, a pessoa que trabalha ao teu lado, determina as aberturas dos portões fechados em frente de você. Você não precisa colocar chave mais, tem que abrir. Quando você está andando com uma entidade aqui, você está passando, ele está fazendo. Você tem que ter esse contato hoje. No conhecimento por revelação, conhecimento íntimo de Deus. Você chega a uma dimensão que vem anjo não é nada mais para você. É como respirar. Você chega numa dimensão que falar com os seres do outro lado nunca mais é pensado para você. Você já sabe, é parte de você. Onde eu falei, as coisas que se passam comigo, se eu passasse para alguém agora, iria ficar maluco. Iria falar: não, eu estou maluco, eu não estou mais batendo bem de cabeça. Talvez seja a razão pela qual, em uma dada altura da minha vida, minha cabeça estava a começar a ficar como se fosse que tu a sair fora de mim. Os conhecimentos que estão dentro de mim, se eu passar alguém aqui e começar a praticar, vai ficar maluco mesmo. Não é fácil controlar. Por isso Deus dá a pessoas que são capacitadas. Mas se você começar a conhecer, você vai chegar lá. Tudo é possível, tudo. A única palavra que eu acordei com ela no dia de hoje e que dormi com ela na madrugada foi: Pai, tudo é possível. Sabe quando eu falo tudo é possível, o que eu imagino? Eu imagino tudo aberto para mim, para acontecer. Eu não fecho nada na minha cabeça, eu digo: tudo é possível com uma extensão desse céu. Eu acredito assim, como a extensão desse céu se estendeu em qualquer lugar. Minha sabedoria, minha consciência, minha conexão com Deus está em todos os passos. Um português pode vir me procurar se eu nunca entrei em contato com ele. Um brasileiro pode vir me procurar se eu entrar em contato com ele. Os Estados Unidos vai me procurar porque tudo é possível. Eu não fecho nada, para mim não há porta fechada, não há porta da pobreza que eu não abri. Tudo é possível. Tudo é possível. Nasça com isso na mente hoje, anda, fala: tudo é possível. Acorda, fala: tudo é possível. Anda, fala: tudo é possível. Tudo é possível. O conhecimento gera fé. A fé é o que nós definimos como crença, mas crença é o ato de crer. Crer é a própria prática da fé. Fé é quando está no espírito do homem. Crer é o próprio ato da manifestação da fé. Jesus olhou para o homem e lhe disse: se você crê, tudo. Ele está dizendo: as possibilidades se abrem para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam. Ele está falando: não há porta fechada para aqueles que conseguem acreditar, não há. Mas as portas estão fechadas para muitos aqui. Ele olha: não vi da família rica. Ok, tudo bem, boa iniciativa. Você não veio de uma família rica, mas uma família rica virá de você. Amém. Não consigo, não coloque no instrumento. Não entra, tudo bem. Ainda bem que você não tem mesmo um padrinho na cozinha onde o sobrenatural vai operar bem. Sabe por que o sobrenatural não vai operar? Muitos já operam com o natural. Já tem um tio que trabalha lá, já tem um primo e leva as coisas dele e fala: é Deus que me fez entrar. Deus te fez entrar numa academia.
de fé, você não tem até nem fé para isso acontecer. Porque quando você tem conhecimento, às vezes você elimina a fé. Sabia dizer como? Se você já sabe que isso acontece e vai acontecer, como é que você vai crer mais que tem que acontecer? Você só acredita que vai acontecer porque o invisível é invocado. Não está se entendendo? Tudo que você não sabe e você não espera, você acredita. A fé nasce aí, porque a fé liga ao invisível e o visível. Mas aquelas coisas que você já sabe que é como comer, isso você não precisa ter fé, você só coloca o garfo e coloca na boca. É assim, é isso que nós estamos aqui falando. Se você já tem um padrinho na cozinha, você não está a usar mais fé. Os homens de fé não tem nenhum tio, nenhum primo, nenhum avô, nenhum general. Ele no joelho dele, Marussa Calamar, de livros satele negros aparendigos. Ele já está começando a quebrar as cadeias sozinho. Não tenho tio, um anjo está aqui comigo, prazer elevar-se. Não tenho nenhum avô que tinha muito dinheiro, muito carro. Obrigado, pai. Você agradece mesmo porque não tinha, não tem ninguém. Você fala, tá bom, porque o milagre opera mesmo assim. Milagre vai existir. O milagre de Deus só pode existir quando o homem ficar inoperante a respeito de uma coisa. Tudo que você já sabe fazer, Deus não pode fazer por você. Mas aquilo que você não consegue, Deus vai operar por você. Fique de joelho, dobre, busque o Pai, entre no conhecimento por relacionamento e a graça de Deus vai se multiplicar. O azeite vai começar a cair. Aqueles que te criticaram, aqueles que te atiraram o pé, não sabem nada sobre você, só você sabe. Só você sabe. Só você conhece o que é, só você conhece o que tem acontecido contigo, que ninguém mais vê. É isso que você tem que valorizar, porque isso vai gerar um conhecimento em você que os outros nunca vão ter, mesmo que se matem, que só você experimentou. Sabe por que Pedro e outros discípulos disseram que o que vimos e ouvimos é isso que vos anunciamos? E o que tocamos? Ele está falando a nossa experiência. Pedro não pregou coisa com Filipe, talvez no livro dele não canônico pregou. João não pregou totalmente as coisas que Pedro pregou. Ele está falando o que vimos e ouvimos, experimentamos. Ele está falando, há um conhecimento específico que vem da epignosis por revelação que eu recebi. E é isso que estou a vos passar. Não estou a vos passar coisa que eu ouvi dos outros. Ele está falando, eu tive experiência com aquilo que estou a vos ensinar. Eu vivi. Meu amigo, você quer chegar lá? As cadeias têm que cair, conheça a verdade. As prisões têm que cair, conheça a verdade. Você só está preso agora nem porque Jesus não morreu na cruz. Jesus morreu e te libertou mesmo bem. Que essa hora ele está sentado mesmo na cadeira dele de honra. Ele está olhando a terra e está falando, se o Pascoal soubesse. Por que ele está falando se soubesse? Porque tem uma Bíblia no Pascoal que não está lendo. Se o Mendes soubesse, está falando. Ele não está falando, mas eu virei fazer. Se ele soubesse. Eu disse que dentro do castiçal, o ponto central que você tem que ativar é da sabedoria. Se você soubesse certas coisas que você não sabe agora, você não faria certas coisas que faz agora. Essa é a razão que quando você era criança, você fez certas coisas baseado no conhecimento de criança. Quando você vai crescendo, o conhecimento que você vai ter da sociedade vai te determinar, você vai se tornar mais um pouco fechado, mais de bem-estar, saber conversar com os outros, porque cada vez mais que você cresce, mais o conhecimento aumenta, e quanto mais o conhecimento aumenta, mais o teu comportamento muda. É isso que nós estamos a falar, que o crescimento da tua vida terá a ver com o conhecimento. Se você não conhecer, meu amigo, você vai andar nessa igreja todos os dias a pedir a mesma cura que Deus já te deu. O profeta tem que te meter mão 50 vezes. O conhecimento é a via pela qual o poder de Deus também é facilitado para operar na vida das pessoas. É muito mais fácil eu orar pela deusa, se a deusa já acredita que o que eu estou a fazer, ela acredita em curar bem rápido, do que aquele que está indouto, sem conhecimento, sem sabedoria, na escuridão dele. Vai falar, eu nunca vi isso aqui, nem vai entender nada, vai voltar na casa dele, vai morrer novamente doente. Por isso que antes que se profetize ou se declare cura, a primeira coisa que fazemos é pregar o evangelho. Para quê? Para que o conhecimento tire a escuridão, para depois aquilo que Deus quiser fazer, possa fazer. Essa razão que sempre, antes de nós vir começar a tocar os doentes, o profeta primeiro não prega. Por que primeiro pregamos? Para quê? Para clarear. Porque só quando você chegar ao estado de clareza, você entendeu? Então o profeta, antes mesmo de me tocar, só o vento dele já quer. Então eu não sabia de nada. Cada homem que vinha até Jesus de acordo com o conhecimento que tinha de Jesus. A mulher do fluxo do sangue não disse Jesus vai me tocar, disse vou tocar. O outro não disse Jesus, vou lhe tocar na hora, disse ele vai falar. O outro não disse que ele disse apenas ele tocar só na minha cabeça.
respeito de Jesus. Você vai receber algo de Deus no grau do teu conhecimento. Se você sabe que Jesus é o que é, pobre, dureza, mano, tua vida vai ser muito dura. Abre a tua mente, Jesus é a plenitude. Jesus tem a completude da divindade. Quais são esses termos? Em Jesus não falta nada. É tipo uma cacimba que tem tudo, é só você tirar. Não falta, cura tem, prosperidade. Tudo que você imagina que esse mundo possa te dar, Jesus tem. Mas para você acessar conhecimento, e como conhecimento tem grau, dimensão básica, média, superior e aquela que o homem agora se perdeu, se unificou, fundiu. Quando você chega no nível onde você funde com Deus, você não sabe mais o que é o teu pensamento e o que é de Deus. Tudo que você fala é profecia. E você para, como assim? Não, eu sou quem? Você fundiu com Deus. Quando você funde com Deus, não existe dois. No conhecimento mais profundo, de conexão profunda, porque a palavra conhecimento na Bíblia Sagrada às vezes é aplicada a um relacionamento entre um homem e uma mulher. Os irmãos andam a ler a Bíblia? Geralmente fala, Jacó conheceu a sua mulher, significa ter relações sexuais, tinha um encontro íntimo. Que a palavra conhecimento remete à intimidade também. Significa dizer que se você está a conhecer a verdade, você tem que estar no grau do relacionamento que vai gerar intimidade, mais proximidade, mais amigo, mais achegado. Isso vai te diferenciar dos outros. Porque quando você chega num lugar, você fala, segundo a minha palavra não vai chover. Deus fala, não vai mesmo chover. Mas o outro está ali, no canível dele, segundo a minha palavra não vai chover. Até a chuva está lhe batendo na boca, mas assim já. Não costuma uma vez isso aqui na igreja? Não costuma uma vez isso na igreja? Meus amigos, uma vez eu cheguei, eu estava numa atividade, o dia naquele tempo não estava chovendo. Então todos os cristãos se reuniram, foram à montanha para fazer uma oração para Deus abrir o céu. O profeta Aventureiro que estava naquele meio, nós tivemos rodeado um montão de jovens de toda a província do B, profetas, mestres, evangelistas. E nós fomos a buscar o profeta Tele, todos fomos a buscar o Senhor, Senhor Pai, por favor, faça chover no B, faça chover no B. O profeta Aventura, no nível do conhecimento que Deus lhe deu, não orou mais, faça chover. Ele entrou de repente na roda, ele disse, segundo a minha palavra, eu sou profeta Deus, quando sai daqui vai cair chuva. Eu parei, eu disse, meu Deus, isso aqui eu vou crer com ele, eu é como então. Vamos pensar que viro, estamos mentindo, eu não quero aqui, quero uma coisa que não está bom. Se meu coração, no meu nível de fé não chegou, não vou tentar acreditar, pai, não vou se matar. Meu nível de fé não chegou aí. Eu olhei, eu disse, Senhor, meu pai dá medo, se isso não cair na conta dele. Depois foi numa multidão de gente. Assim que vamos sair daqui, chegar em casa, a chuva vai cair. Eu parei, eu disse, me perdoa, nessa fé, não sei se vou me meter lá. É sério, eu disse, eu não sei se vou me pôr nessa fé. Porque afinal, meu conhecimento não me tinha sido revelado que iria mesmo acontecer, mas Deus falou com ele. Assim que chegamos, meus amigos, eu fiquei surpreso. Eu cheguei aqui nessa estrada, a chuva começou a cair brutalmente. Eu disse, meu Deus, eu me vejo, aquele homem é de Deus. Me perdoa, Senhor Jesus. Eu parei, eu vou molhar mesmo ainda bem para sentir a chuva, porque isso dá medo. Eu disse, já não vou mais entrar em casa, vou molhar mesmo bem. Eu parei, comecei a molhar, eu disse, aquele homem era um homem de Deus. Eu respeito aquele homem. A chuva veio na hora, aquilo começou a se expandir. Há homens que têm a habilidade de falar, se agora mesmo o céu tapa agora essa hora, e o céu obedece, mas outros não obedecem, não tem conhecimento. Os elementos da terra só vão responder àqueles que sabem como desativar ou ativar. Você não vai falar com a água trazer peixe enquanto você não sabe a linguagem do peixe. O peixe virá porque foi chamado numa linguagem. Por isso Deus não falou com a terra, não falou com o vento, do mesmo jeito que falou com outras coisas. Na terra, na escuridão, disse haja luz. Na água disse haja peixe. Começou a dar coisas definidas para cada lugar. Porque há uma linguagem para entrar em contato com tudo. E o conhecimento vai te revelar esses segredos. Fala esses segredos. Você pode chegar na tua casa e falar, é hoje. Daqui ao dia tal, cristãos oram muito. Mas há uma oração muito resumida, que é a oração da declaração. Você chega na tua própria casa, dobra o joelho e fala, Pai, obrigado, eu tenho toda a riqueza. Levanta, pega a tua Bíblia, começa a meditar. Assim mesmo, só acredita que é assim. Não fica mais experimentando o modelo. Sabe, será óbvio dizer que a pessoa que mais perto de Deus chega, mais ora, né? Não seria óbvio dizer assim? A verdade é que a força do homem, a força física do homem, se perde quando encontra uma força superior. Não estás a entender? Água e água não podem disputar, uma tem que se render à outra. Isso cria um afluente. A água e a água não podem disputar, tipo, não vão tocar, tem que se unir, cada uma tem que ir no seu curso. Quando você começa a operar na lei de Deus com a tua força, com o teu desejo, com o teu querer, você vai chegar a um nível espiritual que a tua força vai desaguar na força de Deus. O que vai acontecer? Você não terá mais força. A força de Deus vai ser a força de Deus que vai te levar em tudo.
Quando isso acontecer, tua vida fica resumida. Funciona como? Você dobra o joelho, pai tem. Outro tá dobrou, pai me dá só, me dá só, me dá só, me dá só. Mas alguém que orou, eu tenho. E alguém que orou, me dá só. Ambos manifestam fé. Mas um manifesta no tempo e no espaço, acredita que de repente. Outro ainda está acreditando que talvez no futuro Deus tem que fazer. E é isso que nós estamos a cair do jeito que estamos a cair. Quando Paulo e Silas adoraram, a Bíblia, outra coisa que os cristãos têm grande problema. Deus atrasa. Eu já ouvi esses termos dos cristãos. Deus atrasa. Oh, mentiroso. Você que atrasa. Deus atrasa, Deus não dá. Mas eu estou a pedir toda hora, Deus não está. Então eu sou no feiticeiro, eu sou no quibalete. Oh, miúdo. O modo de trabalhar de Deus é diferente. Deus não vai te dar antes de te fazer conhecer. Estás a entender? Não é que Deus está atrasado. Deus quer primeiro te iluminar para saber o que estás a receber. A responsabilidade é contigo. Estás a pedir voo. Você sabe os acidentes que acontecem aí no ar. Ele está falando, primeiro saiba o que acontece para depois não me culpar. Quantos já culparam a Deus? Eva, Adão, culparam. Adão está falando, mulher que me deste. Mas na primeira instância disse, essa é a minha mulher. Depois está falando, mulher que me deste. Não é isso que vai acontecer conosco. Me dá carro, acidente. Depois está falando, Deus, então, aqui não dá em como. Mas você orou para ter. Deus primeiro vai te iluminar aquilo que você está pedindo. Deus não atrasa, Deus chega na hora certa. Deus quer? Fala, chega na hora certa. Chega na hora certa. Fala, ele chega de repente. De repente. Terminando, o sobrenatural como acontece no nosso meio. É de repente. Você um dia viu de repente? É de repente que acontece. A Bíblia fala, eles começaram a louvar. De repente as cadeias caíram, tudo se diz. De repente. Aconteceu também com Pedro. Quando ele estava passando os portões, a Bíblia fala, automaticamente os portões começaram a se abrir. O que é automaticamente? Por si. De maneira invisível, sem saber como está acontecendo. Você está ligado com Deus que é sobrenatural. Desligue-se do natural. Você não pode viver duas vidas. Conexão com o material é desconexão com o espiritual. Conexão com o espiritual é desconexão com o material. Homens ligados altamente com o Espírito de Deus não estão mais ligados com o mundo. Agora, você não vai me dizer que você está ligado com o mundo ao mesmo tempo com Deus. Não é possível. Se está conectado a um outro, já está desconectado. Fala poder. Fala teu irmão, você pode muito mais do que imagina. Fala, você pode muito mais do que imagina. Você já meditou um dia na palavra de Deus? Em Efésios 3:20, a mente não me engano, é lá. É tanta Bíblia na cabeça, tanta coisa na cabeça. Efésios 3:20 fala: Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos e imaginamos, de acordo com o poder que opera em nós, que opera em nós. Mas esse poder que opera em nós serve a imaginação e o pensamento. Se você pensa e imagina, você ativa esse poder que opera em você. Você não entende? Há orações que você faz falando, há orações que você faz imaginando. Se você não entender isso mais hoje, você então é a pessoa mais pobre desse universo. O maior engenheiro da fé é a imaginação. Fé sem inteligência, sem conhecimento é prisão. Por isso esses irmãos estão a morrer do jeito que estão a morrer. Estão saindo de espuma na boca. Não querem conhecer a verdade. Só querem blá blá blá, Deus. E te chamam de trafulheiro. Ninguém te acredita por causa disso. Você não conhece, você quer ter uma fé que não é inteligente. Você quer ter aquela magia, aquela coisa aí dos coisas dos aquele pai que juntou um grupo depois e levaram na cadeia. Você quer isso? Você não quer uma fé com inteligência. Você não aprende a palavra para saber como orar. Quer orar só tipo você criou a oração. Você não aprende a palavra para saber como lidar com o teu irmão. Quer só lidar com o teu irmão tipo você já está dono e tudo. Esse é o problema nosso. Queremos fazer algo que não sabemos como fazer. A fé tem o conhecimento, a oração. Dia de hoje, quando eu estava a meditar a palavra, esse é um assunto que eu vou debater na próxima, porque é muito grande. Paulo disse: eu preferiria estar ausente do corpo para estar presente com o Senhor. Mas agora estou presente no corpo porque quero estar no vosso meio. Tenho uma missão. Estou a parafrasear o que ele quis dizer. Depois ele disse: porque se estou no corpo eu preciso de fé, mas se estou fora dele não preciso de fé. Porque fora do corpo você encontra um mundo. Nesse mundo é onde a tua fé faz compra. Agora, você não precisa de fé quando está fora do corpo. Por isso ele diz que você terá que, quando orar, sair da tenda. Quando orar, o quê? Você tem que deixar a tenda terrena.
Por isso os cristãos têm muita dúvida. Quanto mais oram, mais encontram os limites no ser deles. E é onde eles param. Enquanto você continuar a parar aí, você não vai estender. Você é mais grande que o universo. Você um dia vai falhar, você, né? Você não é mais grande que o universo. Porque Deus é muito inteligente. Deus resumiu tudo no tempo e no espaço. Fez a matéria ficar mais pequena. É como o Big Bang. Não sabemos se existiu. A concentração de muitas partículas quentes num só pequeno ponto. E eles dizem que quando aquilo explodiu, criou a era espacial. Tudo que veio a existir veio de um ponto. É isso que estamos a falar. A Terra que você está vendo que é tão grande, é tão pequena. Tudo está resumido nos métodos de Deus, as leis. As leis de Deus resumiram a vida. Deus já sabia que o mundo seria muito grande para você. Sabe o que ele fez? Que deu feito e deu as leis dele. As leis dele são a metodologia dele sobre tudo. Ele já disse, se você dá, você andar a receber. Ele já disse, se você semear, você andar a colher. Ele está te dando metodologia para você não começar a se matar mais tipo alguém maluco. Para não fazer mais isso sim. É só saber que isso é assim, isso é assim, isso é assim. Quando assustar, você ativou tudo que você quer em Deus, por Deus, para Deus. É isso que você precisa. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Aplauda o Jesus. Aleluia.